Esse caso traumatizou essa cidade porque não foi apenas um assassinato, e sim 3, envolvendo ali crianças bem pequenas. E quando foi revelado quem foi o autor daquele crime, todos ficaram chocados. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo para vocês, casos criminais. Então, se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Em 2001, Carl Blunstone, de 36 anos, era bem conhecido na comunidade de Gravesend, Inglaterra. Ele nasceu em 1964 e era policial da polícia de Kent, integrante da equipe tática de apoio rural. Para todos que observavam ele era um homem dedicado à justiça, alguém em quem se podia confiar para servir e proteger. Atrás das portas fechadas da casa da família, porém, existia um Carl muito diferente. Ele era controlador, ciumento e temperamental. Características que definitivamente afetavam sua esposa Jill e seus filhos. Jill, que estava com 31 anos na época, era gerente de políticas e recursos no Conselho Municipal de Basildon, uma cidade no condado vizinho de Essex. Ela só não tinha uma carreira próspera, como também era uma mãe muito dedicada aos 4 filhos do casal. Jack, de 7 anos, Jessica, de 6, Henry, de 3 e Chandler, de 1 ano e meio. Carl, que na verdade já havia sido casado antes de Jill, também teve uma filha desse relacionamento. Ele era muito respeitado, com um histórico profissional impecável, e por isso seus atos de violência doméstica não foram documentados. Aliás, houve 4 casos dos quais a polícia, principalmente seus colegas, sabiam, mas nunca interveio. Jill era bem-sucedida e uma ótima mãe, então, vista de fora, a vida deles parecia perfeita. Carros de luxo, uma casa muito bonita e um relacionamento aparentemente sólido, visto de fora. Mas secretamente Carl não gostava do fato de Jill também ter sucesso na sua vida profissional. Ela era uma mulher incrível porque não cuidava só de 4 crianças, mas também lidava com um parceiro violento. Como também prosperava no trabalho e era definitivamente cotada para ir muito longe em sua carreira. Para homens com ego frágeis como ele, isso significava que as rachaduras no casamento haviam começado a surgir. A natureza controladora e o ciúme de Carl não só o levaram a acusar Jill de traição, como também a instalar um dispositivo de escuta no carro dela para monitorar suas conversas. Quando a Jill descobriu isso, que ele tinha colocado esse aparelho no carro, ela ficou muito chateada. Ela perdeu toda a confiança ali que tinha no marido, porque ela não estava fazendo nada de errado, mas o seu marido começou ali a criar histórias de que ela tinha outros relacionamentos, mas isso não era verdade. Então o clima na casa ficou muito difícil e muitas brigas começaram a acontecer. Não passou despercebido que Jill às vezes aparecia para trabalhar com vários hematomas, dos quais, segundo colegas, ela mais tarde riu, dizendo que era desajeitada e que havia se batido ou caído. E apesar dos boatos em torno do que seu marido estava batendo nela, ninguém nunca questionou diretamente ou fez uma acusação. O primeiro dos 4 casos de violência doméstica ocorreu pouco depois do casamento do casal, em 1994. A polícia foi chamada à casa deles, com Jill dizendo que Carl havia lhe dado socos. Mas Carl alegou que tinha sido uma briga na qual ambos se agrediram. A primeira vez que a polícia foi realmente chamada para uma briga doméstica é quase nunca a primeira vez que o agressor foi realmente violento. E se fosse a primeira ou não para Carl, não seria a última. Ele teria dado um soco na barriga de Jill durante uma de suas gestações e, em outra ocasião, ameaçou com um cutelo. Então, em junho de 1999, durante uma discussão, Carl jogou uma xícara para o outro lado da sala, o que acabou ferindo um de seus filhos. Aterrorizada, Jill conseguiu correr para fora com um de seus filhos, que era apenas um bebê na época, e foi à casa de um vizinho em busca de ajuda. Apesar da polícia ter sido chamada novamente,
nenhuma ação significativa foi tomada contra Carl. Mais uma vez, outra oportunidade perdida de evitar a tragédia que se desenrolaria apenas 2 anos depois. 2 anos depois, Carl agrediu a esposa novamente e dessa vez foi preso. A caminho da delegacia, ele conseguiu engolir uma grande quantidade de comprimidos. Ele sobreviveu e as acusações foram retiradas. Apesar disso tudo, Jill permaneceu no casamento. E infelizmente não sabemos se era porque ela esperava que ele melhorasse ou porque seus filhos eram pequenos e ela não sentia que tinha outra escolha a não ser ficar. Mas, depois de 2 anos e durante esse tempo, ela deu à luz a seu 4º filho. Infelizmente, em vez de melhorar, a situação estava se tornando cada vez mais terrível. Então, em junho de 2001, durante outra discussão, Carl estrangulou Jill. Foi depois desse incidente que ela disse a ele que iria embora com as crianças e iniciar o processo de divórcio. Essa decisão mudou tudo. A resposta dele quando ela disse que queria o divórcio foi: o divórcio não é uma opção. A morte é a única saída. O dia 8 de agosto de 2001 começou como qualquer outro na casa dos Bloomstone. Mas naquela noite, as tensões explodiram em uma violência fatal. Carl trabalhou o dia todo e depois do expediente foi a um pub com seus colegas. Ele foi a uma loja a caminho de casa e encontrou um vizinho que mais tarde disse que tudo parecia perfeitamente bem. Ao chegar em casa, ele assistiu um pouco de TV e, como costumava acontecer, uma discussão entre ele e Jill logo começou. Por algum motivo ele ficou irritado e na discussão a acusou novamente de ter um caso, considerando que ele teve vários casos, um dos quais com o qual chegou a passar o Natal em vez de com a Jill e seus filhos. Ele nunca se importou em ter essas discussões na frente das crianças, e embora Henry e Chandler pudessem ser jovens demais para entender o conteúdo, Jessica e Jack nem tanto. Na frente das crianças, Carl começou a agredir Jill fisicamente. Ele então pegou um martelo e a golpeou na cabeça, fazendo com que todas as crianças começassem a chorar e gritar. Sua resposta foi agarrar Jessica, de 6 anos, e começar a bater sua cabeça no chão. Ela conseguiu se soltar e foi então que Jill, sangrando muito, gritou e disse para ela correr para os vizinhos. Em meio ao caos, ela conseguiu sair e bater freneticamente na porta ao lado. Enquanto eles atenderam, ela gritou: "Papai bateu minha cabeça no chão. A mamãe está sangrando no pescoço. Não quero que o papai mate a mamãe." Quando a polícia chegou à casa, a cena lá dentro era simplesmente aterrorizante. Jill, deitada no chão da cozinha, depois de ter tido sua vida interrompida com 30 golpes de martelo na cabeça. Ao pé da escada, Henry, de 3 anos, estava morto, também atacado com o mesmo martelo. De forma devastadora, havia ferimentos em sua mão que mostravam que ele havia tentado se defender do pai. Chandler, com um pouco mais de 1 ano, foi encontrado ferido em seu berço e, de alguma forma devastadora, sucumbiu aos ferimentos logo após ser levado às pressas para o hospital. Jessica conseguiu fugir para a casa de um vizinho e Jack foi encontrado no andar de cima, encolhido em sua cama, gravemente ferido, mas milagrosamente vivo. Ele foi levado às pressas para o hospital especializado em Londres, marcando o início de um longo caminho para a recuperação. Imediatamente após aniquilar a maior parte de sua família, Carl tirou a própria vida. Aparentemente notaram várias marcas em seus braços, mostrando que Jill lutou pela própria vida e pela de seus filhos também. Os eventos daquela noite abalaram a família dos Bloomstones e deixaram uma marca permanente em sua comunidade. Com o desenrolar da investigação, mais detalhes sobre a dinâmica interna da família e as oportunidades perdidas de evitar essa tragédia finalmente vieram à tona. Mais do que isso, porém, as falhas que vieram em grande parte de dentro da força policial, que ignorou os enormes sinais de alerta de um dos seus, em vez de proteger os cidadãos aos quais jurou servir. Esse caso foi abordado em um documentário de TV no Reino Unido, e uma das primeiras perguntas destacadas foi por que Carl foi autorizado a manter seu emprego. Um psicólogo forense entrevistado no documentário havia caracterizado, a partir dos abusos cometidos por ele, que ele provavelmente tinha um ego muito frágil, era narcisista e tinha um enorme senso de direito. Então Jill finalmente lhe disse que estava pedindo o divórcio e digamos que esse foi o gatilho para ele realizar o ato final. Carl acusava Jill regularmente de ter casos extraconjugais, quando na verdade era apenas uma projeção.
Era ele quem mantinha os relacionamentos extraconjugais, casos que eram bem conhecidos na delegacia e provavelmente eram uma fonte de brincadeiras entre eles. Ele também tinha colegas que sabiam com certeza que as coisas não estavam bem em casa, pois tiveram que prendê-lo por abuso doméstico e violência, em 2 acusações. Aparentemente, após um desses incidentes, Carl tirou voluntariamente 3 meses de licença do trabalho e, ao retornar, foi rebaixado de cargo e agora não fazia mais parte da equipe tática. À medida que as investigações sobre os assassinatos se desenrolavam, a polícia de Kent foi acusada de esconder o comportamento dele. Eles ignoraram deliberadamente o comportamento dele e as prisões. Ao ignorar esses sinais de alerta, eles permitiram que seu comportamento controlador e abusivo continuasse a se agravar. E quanto mais controlador o agressor se torna, mais perigoso ele se torna. A investigação também descobriu que em 25 de agosto, literalmente um dia antes de sua morte, Jill havia dito a uma amiga que achava que Carl tentaria matá-la. Quase 20 anos depois, é triste saber que quase nada mudou desde os assassinatos de Jill, Henry e Chandler, porque em 2021 o país foi abalado pelo horrível sequestro e assassinato de Sarah Everard por Wayne Couzens, um policial em serviço na Polícia Metropolitana de Londres, novamente um policial onde os sinais de alerta eram abundantes. Ele tinha vários crimes em seu currículo, um dos quais foi a suposta agressão contra uma criança, pouco antes de ingressar na força policial em 2002. Os funerais de Jill, Henry e Chandler foram realizados pouco mais de uma semana após seus assassinatos, em 7 de setembro. A reverenda Ellen Joblin falou sobre como Chandler, de 1 ano, era um garotinho quieto que havia pouco tempo começado a andar e estava começando a formar frases. Henry, de 3 anos, era um menino alegre que amava livros e carros. 2 crianças lindas, adoradas pela mãe, que estavam tentando deixar um casamento abusivo pelo bem de todos. Carl Blunstone recebeu um enterro separado. Seu caixão foi carregado por seus colegas da polícia e homenagens foram prestadas. Em um artigo, ele foi descrito como apaixonado e devoto à esposa e aos filhos. Em 5 minutos de uma loucura insana, o pai de família matou a esposa Jill e seus 2 filhos pequenos, Henry, de 3 anos, e Chandler, de 1 ano e meio, antes de tirar a própria vida. O inquérito sobre a tragédia ocorreu em novembro do mesmo ano. O legista registrou o veredito de homicídio doloso contra Jill, Henry e Chandler, cometido por Carl. O patologista relatou na audiência que os ferimentos sofridos por Jill foram 30 golpes de martelo na cabeça, ferimentos no maxilar e golpes nos braços, consistentes com um ataque de martelo. Henry e Chandler também morreram com golpes na cabeça. Eles também foram informados de que uma investigação nos dias que antecederam os assassinatos revelou que Carl havia comprado um pedaço de corda de um fornecedor de materiais de construção poucos dias antes do assassinato. A mesma corda com a qual ele tirou a própria vida. Ao ser entrevistado, o vendedor contou que perguntaram a Carl por que ele queria aquela corda para ter certeza de que seria adequada para qualquer que fosse sua resposta. E ele disse que era para mover móveis. Mas, assustadoramente, quando perguntado quanto pesava o móvel, ele disse: "Meu peso". O que fica claro é que não foi um momento de fúria. Foi nada menos do que um assassinato planejado e violento por um homem abusivo e controlador, que, após ser informado de que ela estava indo embora, executou seu último ato de controle sobre a esposa. Além de revelar as falhas que permitiram que o comportamento dele não fosse controlado, o inquérito destacou a necessidade de maior responsabilidade dentro das forças policiais para lidar com policiais que demonstram comportamento violento ou controlador, sistemas de apoio aprimorados para vítimas de violência doméstica, garantindo que elas se sintam seguras para denunciar sem medo de represálias. Maior conscientização sobre os fatores de risco de familicídio, como comportamento controlador, ameaças de violência e instabilidade emocional. 3 anos após a morte de Jill, em 2004, o Conselho de Basildon lançou sua Iniciativa contra a Violência Doméstica de Funcionários em sua homenagem. A equipe foi treinada para entender o que é violência doméstica, como lidar com conversas e como apoiar as vítimas. Não temos informações sobre como Jessica e Jack, os irmãos que sobreviveram, estão hoje em dia, mas torcemos para que eles tenham conseguido recomeçar suas vidas. Então, pessoal, concluindo esse caso para vocês, um caso terrível e que a gente viu que foram anos ali de abuso
e infelizmente chegou num ponto em que ele acabou tirando ali a vida da esposa, 2 filhos e depois tirou a própria vida. A gente viu também que isso aconteceu já faz mais de 20 anos e mesmo assim coisas ainda acontecem hoje em dia e infelizmente nada foi feito. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.